Fiz um aporte substancial de R$ 22 mil. Quero falar das empresas que foram aportadas, vou falar também dos proventos gerados e a expectativa para 2025 nessas duas empresas. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimento sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional informativo, não recomendação de compra. Sem mistério nenhum, a primeira empresa investida foi a BB Seguridade, que hoje tem um valor de mercado em torno de 14 bilhões. O lucro recorrente do primeiro trimestre de 2025 foi de 2 bilhões e percebam o crescimento dos últimos 4 anos, em torno de 20%. Foi realmente um crescimento muito alto. Então, para quem acha que a renda fixa hoje, pagando em torno de 14%, seria o melhor investimento, percebam que o lucro da BB Seguridade cresceu em 20% durante os últimos 4 anos, conseguindo bater assim o Tesouro Direto. Em dividendos distribuídos 7,1 bilhões, ou seja, 87% do lucro, um valor econômico adicionado de 6,8 bilhões, crescimento composto de mais de 23%. E para quem não sabe, hoje o Banco do Brasil é dono de 68,26% das ações em circulação da BB Seguridade, enquanto 31,74% encontra-se em circulação. E eu sempre falo, quem faz preço na Bolsa Brasileira é o estrangeiro. Percebam que 66% das ações em circulação encontram-se no exterior. E para quem não conhece, alguns braços da BB Seguridade, ela trabalha com a BB Seguros, que tem a Brasilseg, Brasilprev, Brasilcap e Brasil Dental, e também trabalha com alguns parceiros, e também tem a BB Corretora, que tem a Cyclic, que é uma corretora digital. Ao lado eles colocam a inspiração de alguns acordos com o Banco do Brasil. A Brasilseg seria no meio de 2031, a Brasilprev em outubro de 2032, BB Corretora em 2033 e Brasil Dental em 2035. Porém, ambos os gestores, tanto do Banco do Brasil quanto da BB Seguridade, já disseram que muito provavelmente esse acordo será renovado, visto que é bom para ambas as empresas. E eu ainda acredito que a renovação desse acordo pode trazer uma alta valorização para ambas as ações. A BB Seguridade ainda destaca que os prêmios de seguros dividido pelo PIB em países emergentes, o Brasil hoje ainda tem uma baixa penetração, então ainda teria um espaço de crescimento. Porém, eu não focaria tanto nisso. O Brasil é um país emergente, não acredito que vá passar para a tabela dos mercados desenvolvidos em pouco tempo, então é bom a gente comparar com países emergentes, ou seja, Chile, China, Índia, apesar que hoje a China já se tornou um mercado mais desenvolvido, mas é melhor a gente comparar com os países do BRICS, que seriam Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, comparando com os países emergentes, hoje o seguro de vida dividido pelo PIB, o Brasil realmente é responsável por muito pouco, apenas 0,5%. E comparando com o Chile, que hoje é de 2,2%, a China de 2,1%, o Brasil ainda teria um bom espaço de crescimento. E eu achei esse slide muito interessante, porque hoje os resultados da BB Seguridade provêm de dois braços, tanto o braço financeiro quanto o braço operacional. E muita gente fala que o recorde do resultado da BB Seguridade provém do resultado financeiro, principalmente por causa dessa alta do PIB. Porém, isso não é verdade, porque o resultado financeiro hoje é responsável por apenas 15% do resultado total da BB Seguridade, enquanto o resultado operacional, ou seja, da própria operação da empresa, é de 85%. Então a BB Seguridade já destaca que a baixa taxa de juros favorece o crescimento do resultado operacional, ou seja, no momento em que a taxa Selic baixar, a operação da empresa vai crescer, e mesmo em ambientes de juros altos, que desacelera o operacional, favorece o resultado financeiro. Então a BB Seguridade poderia ganhar de ambos os lados. Porém, com a receita operacional é a maior parte da receita total, em um ambiente em que os juros diminuírem, provavelmente a BB Seguridade vai se beneficiar. E para corroborar com o que eu acabei de falar, a BB Seguridade lucrou em 2024 8,1 bilhões e desses 8,1 bilhões, o resultado financeiro foi apenas 15,8%. A maior parte do lucro vieram justamente das operações da BB Seguridade. Então isso é muito importante, porque a BB Seguridade, a empresa consegue ganhar dinheiro de ambos os lados, com a taxa Selic alta ou com a taxa Selic baixa. Vai conseguir ganhar dinheiro tanto nas operações quanto na margem financeira.
e esse é um indicador que eu gosto muito de olhar em diversos setores e em diversas empresas. Percebam que o preço sobre o lucro continua bem menor do que a média dos últimos 10 anos. Na verdade, o preço sobre o lucro seria um dos menores dos últimos 10 anos. É muito difícil que a BB Seguridade fique nesse preço sobre lucro, justamente porque o lucro subiu muito e a cotação não acompanhou. Então acabou que o preço sobre lucro caiu. Então esse ponto é muito importante, porque teoricamente ainda haveria um espaço para poder retornar à sua média. E para quem me segue aqui no canal sabe que eu tenho a Porto Seguro na minha carteira, comprei ela no preço em torno de 30 a 33 reais e já teve uma altíssima valorização em torno de 70%, mas hoje eu acredito que o preço se esticou um pouco a mais. Percebam nesse comparativo que a BBSE, o preço sobre lucro hoje seria o melhor. O preço sobre valor patrimonial não é algo que a gente olha tanto assim em seguradoras, principalmente porque a BB Seguros utiliza as instalações do Banco do Brasil, então não é algo que a gente preocupa tanto. O ROI da BBSE seria o melhor entre seus pares, o ROIC também e o crescimento dos lucros. E se nós adicionássemos ainda uma coluna para o Dividend Yield, a BB Seguridade deve pagar em torno de 10%, a Caixa, eu acredito, num dividendo em torno de 8%, e a Porto Seguro deve pagar em torno de 4%. Então, até mesmo nesse quesito, a BB Seguridade estaria em primeiro, na minha opinião. E a BB Seguridade tem um calendário bem definido de proventos, pagando 2 vezes por ano, em fevereiro e em agosto. Já pagou o primeiro dividendo em fevereiro e deve pagar mais um dividendo que eu devo receber em agosto. Falando um pouco da minha planilha pessoal, o lucro líquido projetado para 2025, acredito mais ou menos na faixa de 2024, em torno de 8,8 bilhões. Então, olhando pelo PL, ainda teríamos um espaço de crescimento de 27% e um dividend yield projetado em torno de 10%. Esses são os motivos do meu aporte na BB Seguridade. Agora falando um pouco do Banco ABC, que reportou os resultados do primeiro trimestre de 2025, que não foram resultados tão robustos assim. Olhando o primeiro TRI de 2024, a margem financeira cresceu em 6,8%, as despesas de provisão, principalmente por causa da resolução 4966, cresceram em torno de 70%, então a margem financeira após a provisão foi de apenas 1,6%, receita de serviços praticamente em linha, 0,4%, as despesas aumentaram bastante, em 10,5%, e também as despesas tributárias, que aumentaram em 61%. Isso acabou dando um baque e o lucro líquido recorrente, olhando o primeiro trimestre de 2024, foi um acréscimo de apenas 1,1%, e olhando o quarto TRI de 2024, um decréscimo de 7,2%. Porém, fica até o final do vídeo, eu quero mostrar o motivo de estar investindo nesse banco. E para quem não conhece o Banco ABC, ele trabalha apenas com médias e grandes empresas, não trabalha com pessoas físicas, porém percebam o crescimento fantástico olhando de dezembro de 2006 até março de 2025. Entre 2006 e 2011, um crescimento composto de 34%, entre 2012 e 2016, um crescimento de 16%. E de 2017 até 2025, um crescimento composto de 10%, conseguindo bater praticamente todos os índices de renda fixa. E para quem não entende, hoje a maior parte da carteira de crédito do Banco ABC vem de corporate. Corporate seriam empresas que faturam entre 300 milhões e 4 bilhões. 9% que seria middle seria o faturamento entre 30 milhões e 300 milhões e a sigla CIIB, faturamento mais de 4 bilhões. Então eu acho muito interessante esse tipo de negócio porque normalmente em empresas jurídicas há uma inadimplência menor. E aqui eu já quero mostrar para vocês o primeiro indicador do motivo de estar investindo no Banco ABC, que seria o preço sobre lucro. Hoje, atualmente, o preço sobre lucro encontra-se em 5, então esse seria o menor patamar dos últimos 10 anos, acompanhado de 2024. E olhando para o passado, quem pegou esse tipo de cotação foi muito feliz. Percebam que em 2015 encontrava-se nesse PL e em 2015 o preço da ação encontrava-se em torno de R$ 5,00. E o preço atual é em torno de R$ 20,00, ou seja, nos últimos 10 anos cresceu em torno de 4 vezes o preço da ação. Então quem pegou nesses preços normalmente se deu bem. E um outro indicador que eu gosto de olhar para bancos seria o preço sobre valor patrimonial. Atualmente o preço sobre valor patrimonial encontra-se em 0,81 e não houveram tantos momentos em que houve esse preço sobre valor patrimonial.
a média foi em torno de 0,99, e se você tivesse comprado em 2015 ou em 2021, você teria pego alta rentabilidade e bons proventos. Você teria pego uma cotação ajustada por proventos em torno de R$ 5,00, ou em 2020, 2021, você teria pego também uma cotação de R$ 9,00 e hoje a cotação encontra-se em torno de 21. Então teria tido um bom crescimento no seu patrimônio. E outro gráfico muito interessante seria o gráfico de lucro versus cotação, e muitas vezes o mercado apresenta algumas oportunidades interessantes em que o lucro aumenta, ou seja, você fica num lucro perto do pico histórico e o mercado bate na cotação sem tanto motivo aparente. Então, quando abre essa boca, às vezes pode ser uma boa oportunidade de aporte. E o Banco ABC também tem uma boa política de proventos, pagando em torno de 2 vezes por ano, e o pagamento normalmente é bem rápido. Deve pagar uma parcela dos proventos agora em junho e mais uma parcela em dezembro. E olhando para a minha planilha pessoal, com um lucro líquido projetado em torno de 1 bilhão para 2025, teríamos um PL projetado de 4,83, que seria um PL menor ainda do que o projetado no Investidor 10, porque o Investidor 10 olha para o passado. Aqui eu gosto de fazer algumas projeções para o futuro. Então, olhando a média dos últimos 10 anos, o PL foi em torno de 9,44, então ainda haveria um espaço de crescimento em torno de 48% na cotação para poder retornar à média. E hoje, com um payout relativamente baixo de 40%, o dividend yield poderia ser em torno de 8,2%. E para finalizar, somente para mostrar para vocês os meus aportes, comprei 600 ações do Banco ABC num preço unitário de R$ 21,13, totalizando 12.600, e comprei 300 ações da BBSE no preço de R$ 37,84, totalizando 11.300. Pessoal, e esse não é totalmente minha capacidade de aporte, não consigo aportar assim todo mês. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu estou fazendo uma migração dos meus fundos imobiliários para as ações, para poder rebalancear minha carteira. Então essa migração está sendo feita para algumas ações que eu acredito que podem dar bons frutos no médio e longo prazo. Mas me conta aqui, pessoal, vocês têm alguma dessas duas ações em carteiras? Ainda acredita no mercado financeiro para 2025? No mais, gostaria de deixar um ótimo dia para vocês e um abraço.